Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar do nosso querido e amado Vasco da Gama. Olha, nesse vídeo nós vamos falar aí, porque tem treta, hein? O representante do Matias Galaça detonou o Diniz aí nas redes sociais. A gente vai trazer aqui para vocês verem o que é que falou o representante do Galaça. Vamos trazer também informações sobre Fernando Miguel, presidente do Atlético Goianiense, falou aí sobre abrir o jogo, o que está acontecendo sobre Fernando Miguel. A gente vai falar sobre isso porque ele tem contrato com o Vasco, para quem não sabe. Coutinho fala aí sobre o momento do Vasco e também sobre a possibilidade de voltar para o Vasco da Gama. Ele abriu seu coração, hein? E também vamos falar sobre a reunião que houve nessa segunda-feira para planejamento de 2022. E olha, a gente já sabe aí que tem algumas movimentações, tem novidades sobre o Pássaro, a gente vai falar sobre isso aqui agora. Então assiste o vídeo até o final, quero o seu comentário aqui embaixo também sobre tudo que você acha do Vasco. E vai subir a vinheta, depois da vinheta vai ter muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, torcedora vascaína, aquele abraço para vocês. Entramos no ar mais uma vez para atualizar as informações do Vasco para vocês. Olha, a chapa tá quente, viu? O bicho tá pegando, a situação do Vasco não é boa e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Antes, agradecer a você que está sempre se inscrevendo, que se inscreveu, que está aqui assistindo, que está sempre deixando seu comentário, que está aqui assistindo, compartilhando o nosso vídeo. Muito obrigado por tudo. Se não fosse vocês, nosso canal não estaria no ar. E como eu já falei, esse canal aqui é porta-voz de você, torcedor vascaíno. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, porque aqui você fica muito bem informado todos os dias sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a reunião que rolou hoje em São Januário entre a diretoria administrativa. Vamos falar aí também sobre a questão do Coutinho e muito mais aqui nesse vídeo. Mas vamos iniciar com uma treta. Eu estava olhando as redes sociais hoje e vi aí que o representante do Matias Galaça estava pistola com o Diniz. Fez alguns comentários contra o Diniz. Lembrando sempre que Matias Galaça não entrou ainda em jogos com o Diniz. Perdeu muito espaço. Já vem perdendo espaço com a saída do Lisca. Mas com a saída, com a chegada do Fernando Diniz, às vezes até nem é relacionado para o jogo. E o Regis Marques, que é o representante do Matias Galaça, falou em suas redes sociais, como você está vendo aí, o seguinte em seus posts, que criticou o treinador, falando que chamando o treinador de louco, falando que o Diniz é louco, e que jamais ele pede demissão aonde quer que ele vá. Lembrando aí também que ele falou que o Diniz se acha que é o líder do campeonato em todos os lugares que ele vão, mesmo que o trabalho dele seja ruim. Olha, lembrando, né, como eu já falei, o Galaça não perdeu muito espaço com o Fernando Diniz, não vem entrando nos jogos, vai para o banco, mas não entra, ficou 3 jogos aí fora dos relacionados. E o Regis Marques aí detonou o Diniz nas suas redes sociais. O que é que você acha, torcedor? Você acha que você concorda com o Regis Marques? Você acha que não? Deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou estar olhando e vou estar comentando junto com vocês. E olha, a diretoria do Vasco se reuniu na tarde desta segunda-feira, desde as 14 horas da tarde, para discutir, né? Uma reunião, para explicar mais ou menos o que é que acontece e vamos falar também o que é que rolou nessa reunião. É uma reunião que acontece toda segunda-feira, desde que o Jorge Salgado assumiu a presidência do Vasco. Com reunião com todos os dirigentes, né? Toda a diretoria, todos os vice-presidentes do Vasco estão nessa reunião com o Jorge Salgado. E nessa reunião, a discussão, a pauta não poderia ser outra. É o futebol do Vasco, é o fracasso na Série B, é o que fazer em 2022. E olha, a pressão nessa reunião foi muito grande, né? Foi um clima não muito amistoso, porque todos cobraram um melhor desempenho do Vasco dentro de campo. A gente já falou aqui em outros momentos que alguns conselheiros do Vasco pediram a saída do Alexandre Pássaro. E nessa reunião, ao que tudo indica, informações que eu consegui colher, também outros colegas estão também colhendo aí no nosso YouTube também, outros colegas que têm canais de notícias e tal, é que é o seguinte: há uma ideia de diminuir o poder do Pássaro dentro do futebol do Vasco, não mais tirá-lo, até porque o Jorge Salgado é muito fã do trabalho do Alexandre Pássaro, é um cara que gosta muito, tem apreço pelo Alexandre Pássaro. O que é que seria feito? Uma busca de um nome um pouco mais tarimbado no futebol, para que este nome, junto com o Alexandre Pássaro, fosse o cara aí que fizesse as contratações e fosse o responsável para a montagem do elenco para 2022.
E aí, o que aconteceria? O Alexandre Pássaro perderia tanto o protagonismo dentro do futebol do Vasco, mas continuaria ajudando na questão dos contratos, como era no São Paulo que ele fazia com o Raí. Então, pode haver isso aí, o Alexandre Pássaro continuar no Vasco, mas não mais para ser o cara que vai tomar decisões absolutas dentro do futebol. E essa pessoa também que for contratada, será contratada para mexer no dia a dia juntamente com os jogadores. O que acontece? O que eu acho disso aí? Eu acho que qualquer pessoa mais preparada do que o Alexandre Pássaro é bem-vindo. Eu acho que qualquer pessoa que, no mínimo, saiba montar um elenco é bem-vindo. E que o Pássaro, nesse momento, já mostrou que o trabalho dele é pífio. Não deu resultado, não conseguiu resultado em nenhuma das 3 competições que o Vasco disputou esse ano. E, na minha opinião, não tem trabalho abalizado para continuar no Vasco, principalmente mandando no futebol. Essa ideia de permanecer com o Pássaro somente para contratos pode ser uma boa ideia, pode ser, mas Pássaro mandando no futebol do Vasco hoje não tem como. Já mostrou que não tem ideias, não tem tato para fazer isso aí, montou um elenco muito ruim e, na minha opinião, não tem que continuar no Vasco, principalmente se for para mandar no futebol do Vasco. O Vasco não deve anunciar nenhuma informação, nenhuma mudança nos próximos dias. O Vasco vai trabalhar com tranquilidade, mas ao mesmo tempo vai planejar 2022. Outro recado que eu deixo para a diretoria é que não deixe para resolver as coisas em dezembro nem em janeiro, porque aí todo mundo já se reforçou, os jogadores que tinham bom no mercado já assinaram com outros clubes e a gente vai continuar em 2022 com a mesma coisa que aconteceu em 2021. Então tem que abrir o olho, tem que se planejar agora, não é depois. Depois o barco vai passar e aí vai ser mais um ano de vexame em 2022 se não se mover logo. Olha o que eu estou falando. Tem que se mover agora. Vamos lembrar do Curitiba em 2021, que logo no final de 2020 já começou a se planejar para o do ano de 2021 e contratar jogadores. Então o Vasco tem que fazer a mesma coisa. Definir logo quem vai ser o cara do futebol, definir logo o time, definir se Diniz vai continuar ou não. Tem que definir, não deixar as coisas para as últimas horas, porque senão vai de novo sofrer. Olha o que eu estou dizendo, anotem aí, vejam quando eu estou falando isso, para depois não sofrer as mesmas coisas que estamos sofrendo em 2021, porque a gente vai estar aqui alerta. E olha, espero que mudem e mudem muito tudo isso que estão fazendo à frente do Vasco, que é uma tremenda vergonha. Olha, entrevista coletiva na seleção hoje, o Felipe Coutinho falou aí sobre o momento do Vasco, falou sobre o desejo de voltar à Colina, em pergunta aí que foi feita pelo Wellington Campos, e eu vou trazer aqui para vocês, para você ver o que falou o Coutinho nessa entrevista. Depois do Coutinho, eu vou trazer aqui também o que foi que falou aí o presidente do Atlético Goianiense sobre a renovação de Fernando Miguel. Fala aí, Coutinho, você quer voltar ao Vasco? Como é que tá vendo o momento do Vasco? Obrigado. Momento difícil, né? Eu, como torcedor, acompanho de longe. Claro, quero sempre o melhor pro Vasco. É um clube que eu tenho um carinho enorme, uma gratidão enorme. Vivi muitos anos nesse clube, então espero um dia poder voltar também. E falando do momento atual, claro que é difícil. A gente queria que ontem tivesse ganho o jogo, as chances fossem maiores para poder subir, mas eu de longe fico torcendo, sempre querendo o melhor desse clube. E você, torcedor vascaíno, gostaria de ver de novo o menino Couto jogando no Vasco da Gama? Seria um baita de um reforço, né? Pena que ele tem um mercado muito grande lá na Europa e eu acho que o Coutinho tem muito futebol. As lesões atrapalharam, mas tem muito futebol e é vascaíno apaixonado, né? Seria um sensacional a contratação do Coutinho, mas a gente sabe que é uma ideia muito distante, porque é um jogador que tem muito mercado na Europa, vira e mexe, está sendo especulado em alguns times aí. E olha, para terminar esse vídeo, o presidente do Atlético Goianiense, o Adson, falou aí com o amigo Fábio Torres sobre a situação de Fernando Miguel. Para quem não sabe, Fernando Miguel ainda tem contrato com o Vasco, tem mais um ano de contrato com o Vasco, e está emprestado ao Atlético Goianiense. Como a gente já falou aqui no vídeo anterior, o Vasco pede 1,2 milhões para que seja em definitivo o jogador do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense sinalizou primeiramente com a proposta, o Vasco recusou e agora o Adson falou o seguinte, que não há nenhuma negociação para a contratação do Fernando Miguel, nenhuma negociação em curso e que só falará em negociações ao final do Campeonato Brasileiro da Série A. E eu quero saber você, torcedor, você acha que o Fernando Miguel seria um reforço para o Vasco? Seria melhor aí do que o Vanderlei? Enfim, espero aqui seu comentário aqui embaixo, eu vou estar atento para olhar. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.